O mês de agosto é considerado pela Igreja Presbiteriana o mês de missões. E é uma consideração muito relevante. Não que nos demais meses nós não prestemos atenção nessa temática, até porque é a missão da igreja. Nós temos uma finalidade, nós temos um objetivo dado, prescrito pelo próprio Senhor. Ide e fazei discípulos. A obra missionária é uma graça, é uma bênção, é uma dádiva. E compreender que nós temos uma missão de aliviar a dor da humanidade, apresentando a ela Cristo, o Salvador, deve ser para nós o grande ápice das nossas vidas. Dar boas notícias sempre é muito bom. Quando você recebe uma notícia alegre e você quer compartilhar, quase sempre a ansiedade toma conta do nosso coração. Quantas vezes durante altas horas da noite você recebeu uma boa notícia ou você atingiu algum objetivo e o desejo é sair ligando para todo mundo, para contar as coisas boas que aconteceram. Agora, quando nós olhamos para a o propósito de Deus para a igreja e entendemos que missão é proclamar as boas novas, nós temos que entender que nós não temos melhor notícia para dar para todas as pessoas do que essa, que Jesus é Salvador. Mês de missão, então, é o mês que nós devemos voltar ainda mais as nossas atenções para essa temática muito importante. Então, durante esse mês, 5 domingos, vocês terão tanto nos textos principais do boletim, quanto nas exposições da manhã e da noite, essa temática. As exposições bíblicas serão feitas nas 4 viagens do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o grande missionário, o grande expoente sobre missões, conhecido como missionário de Cristo enviado aos gentios. Pedro foi o precursor. Pedro iniciou a mensagem de Cristo para os gentios. Porém, Paulo deu uma proporção, uma dimensão grandiosa e Deus alcançou lugares impensáveis naquela época por causa do ministério desse homem tão grandioso. Foram aproximadamente 9 anos entre a primeira e a quarta viagem. 9 anos. O apóstolo Paulo percorreu por volta de 16 mil quilômetros entre caminhada e navegação. Tudo isso para falar do amor de Jesus. E quando você olha César para o histórico de Paulo e percebe que grande parte da vida ele esteve encarcerado, daí você tem que colocar a mão no coração e perguntar: o que eu estou fazendo? Mesmo tendo grande parte da vida encarcerada, Paulo caminhou 16 mil quilômetros aproximadamente, em 9 anos, para falar do amor de Cristo. É um ministério fácil? Não. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios.
Paulo é levado ao julgamento e no capítulo 11, Paulo expressa os desafios da obra missionária. Do versículo 16 ao versículo 33, ele trabalha nessa perspectiva. Mas eu quero chamar a atenção de vocês como fundamento introdutório para a nossa reflexão dessa manhã, apenas o versículo 24, versículo 24 até o versículo 27. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. São os desafios da obra missionária. Mas a grandeza é compreender que nós não temos outra missão que seja mais nobre, apesar dos grandes desafios, em anunciar Cristo como único e suficiente Salvador das vidas. Então, agora, para a nossa reflexão, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. A primeira exposição será do versículo 1 ao versículo 3. À noite, nós daremos sequência a essa exposição. Aos irmãos que estão chegando agora, escolham seus assentos e nós iniciaremos nessa manhã uma série de exposições bíblicas dentro das 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo, respondendo ao calendário presbiteriano, que o mês de agosto é o mês de missões. Então vamos falar sobre essa temática tão importante e tão relevante para nós. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Palavra do Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, e até agora nós louvamos ao Senhor e também fomos tratados pela Tua palavra lida e pela Tua palavra cantada. Mas entendemos com a nossa alma e razão que esse é o momento especial do culto, o momento da centralidade da Tua palavra, é o momento em que nós nos silenciamos e, domados pelo Espírito Santo, somos capacitados a ouvir a voz do Senhor. Fala conosco. É um mês muito importante para nós, que muito mais do que o agendamento desse mês, como mês de missão,
nós sejamos verdadeiros missionários, onde estivermos inseridos. Oro em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo teve esse ministério profícuo, poderoso, grandioso. Quantas vidas foram transformadas, quantas cidades, quantas regiões. O evangelho da graça, o evangelho que transforma, que redime, que regenera, que revela a grandeza de Deus, o grande amor de Deus, atingiu os nossos corações de uma forma tão eficiente, tão eterna. E tudo isso foi possível por meio desse servo tão grandioso, conhecido como missionário aos gentios. A palavra de Deus, por um certo tempo, foi restrita ao povo judeu. E aí Deus levanta esse homem, muda a história dele, muda a perspectiva religiosa dele. E na cegueira física de Paulo, os olhos espirituais foram abertos. E ele compreendeu uma dimensão da salvação, uma dimensão da graça, uma dimensão do amor de Deus que talvez nós não compreenderíamos se não fosse a grande obra redentiva de Deus na vida de Paulo. O chamado de Deus naquela estrada na qual ele fazia constantemente perseguindo os cristãos. A voz inconfundível do Senhor é a mim que você persegue. O mandato de Deus para que o seu servo fosse visitar Saulo e ali completasse a obra do chamamento. E agora o relato histórico de Lucas, no capítulo 13, o momento em que Saulo foi enviado para a obra missionária. Quem podia prever um crescimento do evangelho no mundo gentio? Quem podia prever essa dimensão tão grande de Cristo na vida de países tão longínquos? Quem podia imaginar que, em pleno 2026, uma igreja estaria louvando a Deus, engrandecendo a Deus, reconhecendo as marcas da graça, da redenção em Cristo, porque um homem se dispôs ao chamado e mesmo diante de todas as adversidades, anunciou o nome de Cristo Jesus. Lucas nos dá uma introdução maravilhosa e revela para nós a base da obra missionária. Ela parte do quê? O que sustenta as missões? Nós temos falado, Paulo Sanches, continuamente da nossa responsabilidade financeira. Nós temos falado quantos missionários são sustentados, quantas traduções de Bíblias são feitas, e tudo isso tem preço, e nós participamos disso, e para nós é uma graça. Mas Paulo nos dá algo diferente. Paulo revela para nós que a base da obra missionária transcende a questão financeira. Até porque, se um dia as finanças falharem, Deus manterá a sua obra. Isso é a nossa confiança. Quantos desafios nós temos como igreja? Quantos planos, quantos sonhos nós temos? E nós olhamos para toda a realidade a ser alcançada e olhamos para a nossa realidade. Nós temos falado muito isso nesses dias, o conselho, presbíteros e eu. Planejamento. Quantos sonhos nós temos? Mas daí o coração nosso bate assim. Mas e a questão financeira? Mas não só na igreja. Pensa na sua família. Quantos projetos, quanto sonho, mas tem um grande muro que aparentemente é muito sólido. E esse muro se chama
limitação financeira. E a gente fala, não vai dar, não vai dar. E nós transferimos isso também para o reino de Deus e falamos, sem dinheiro a gente não prossegue. Mas Deus tem falado aos nossos corações por esses dias. Aquilo que Deus disse ao povo de Israel no deserto, quando havia sido liberto do povo egípcio, e que na frente tinha um mar, região montanhosa, uma multidão que era composta de jovens fortes, mas que haviam idosos, enfermos, crianças, mulheres grávidas. O exército de Faraó, violento, se aproximando. E aí Moisés voltou-se para Deus e disse, Senhor, o povo está aí. O que eu faço agora? E a resposta de Deus a Moisés foi, diga ao povo que marche. Não pare. A missão é isso. A missão depende sim da minha fidelidade, depende sim da minha compreensão, da contribuição, mas a missão depende de muito mais do que isso. E é sobre isso que Lucas trabalha nos 4 primeiros versículos do capítulo 13. Leiam, por favor, o versículo 1. Lucas lista um grupo de homens comprometidos com o reino de Deus, amadurecidos com a palavra do Senhor, capacitados para que em qualquer momento pudessem atender ao chamado do Senhor. Esses nomes citados não estão aí por acaso. Esses nomes citados estão aí para revelar para nós que em todo o tempo, vocês, nós, aqueles que são salvos, aqueles que foram alcançados pelo evangelho de salvação, devem estar preparados para o chamado do evangelho. É uma missão que cabe a nós. É uma missão que foi entregue à igreja do Senhor. Lucas, ao apresentar para nós o nome de mestres e profetas, ele está falando de pessoas que, em primeiro lugar, se comprometiam com a vida espiritual. A perspectiva bíblica sobre profetas eram pessoas que, pelo conhecimento da palavra e intimidade com Deus, nutriam uma experiência espiritual transformadora. É o primeiro fundamento para nós. Qual a sua intimidade com Deus? Qual o seu relacionamento com Deus? A expressão profetas para o Novo Testamento tem o peso daquele que anuncia o evangelho de transformação. A igreja é um profeta de Deus nos dias atuais. Agora, essa profecia depende de intimidade com o Senhor. Ele dá a segunda característica, mestres. E mesmo que isso seja muito bem definido para nós, sabendo no contexto bíblico que Deus separou para a sua igreja pastores, mestres, doutores e os capacitou na condução da igreja de Cristo, o início, a base para o mestre é algo que deve ser presente na vida de todos, que é o estudo da palavra de Deus. E aí, queridos irmãos, a Lúcia, Vânia, Rose, Flávia, Terezinha, todos nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque não tem como conhecer o propósito eterno, não tem como conhecer a Deus de forma tão especial, se não for pelo estudo da sua palavra. E é bom frisar, não é leitura dinâmica da Bíblia, não é aquela leitura anual que vocês conhecem, não é. Tem Bíblias que tem no final dela uma proposta de calendário, um cronograma de leitura anual da Bíblia. É muito importante, mas não é sobre isso que eu estou falando.
Eu estou falando do tempo que você tem que tirar da sua vida para pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem para falar com você. E nós precisamos disso. Percebam ainda que no versículo 2, Lucas apresenta uma segunda perspectiva da base inicial da obra missionária. Leiam, por favor, o versículo 2. Deus não chama desocupados. Tem pessoas que estão esperando um chamado transcendental até o dia de hoje. Deus vai chegar e vai falar de uma forma especial, que eu devo anunciar, que eu devo pregar o Evangelho. Tem pessoas que estão esperando ser missionários na África até o dia de hoje, ou na Europa. Eu conheço. Pessoas que há décadas estão dizendo assim: o meu chamado é ser missionário na África. E ele está há 10 anos esperando esse chamado acontecer. O versículo 2 nos mostra algo totalmente diferente. Deus chama pessoas que estão trabalhando, que estão servindo, que já estão na obra. A questão de localidade é um simples detalhe. É um simples detalhe. Ele olhou para aqueles homens capacitados, Mercedes. Ele podia escolher outros 2, ou escolher todos os 5, ou apenas um. Mas daqueles, ele escolheu 2 a princípio. Mas esses 2 já trabalhavam para o Senhor. E você percebe isso na expressão inicial de Lucas: e servindo eles ao Senhor. Qual é a sua esfera de serviço a Deus? Você realmente tem sido um trabalhador da obra santa? Nós temos cantado esporadicamente algumas músicas que falam sobre a seara. O conceito do Novo Testamento a partir de Cristo é que a seara é uma grande plantação e que está branca e que precisa ser trabalhada. A colheita é necessária. Nós temos trabalhado para isso. Na oração do diácono Gabriel, ele citou uma das realidades missionárias da nossa igreja e que você e eu precisamos atentar mais. Eu tenho falado isso com pouca frequência, que é a instituição beneficente Bom Samaritano. Nós temos ali, por baixo, 200 crianças. Então nós estamos falando aproximadamente de 140, 150 famílias. Bastante gente. Nós temos servos de Deus que trabalham lá e sabem da realidade. Quantas vidas ali precisam ser alcançadas pelo Evangelho? Mas nós temos servido a Deus. E aí você tem que fazer uma leitura do seu dia a dia. Quem é você na sua vizinhança? Quem é você dentro da sua casa? Você tem anunciado a Deus aos seus filhos? Tem falado do amor de Deus para os seus primos, para as suas irmãs? Nós desanimamos muito facilmente. O primeiro não que nós ouvimos, nós já dizemos: não vale a pena falar mais de Jesus. Nós utilizamos em muitos momentos uma expressão fora de contexto. É jogar pérolas aos porcos. Diante da primeira dificuldade que nós temos quando evangelizamos. Daí nós lemos segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 25 ao 27. E ali deve envergonhar a minha vida. Porque ele fala: eu apanhei muito, eu passei por 3 naufrágios, deserto, eu sofri, eu fiquei preso. Eu não li o resto, você vai ler na sua casa. E ele fala para que a igreja crescesse na presença do Senhor.
Então Deus chama quem está trabalhando. Você precisa servir a Deus, eu preciso servir a Deus, eu preciso anunciar o Evangelho, eu preciso estar em atividade. Grupos familiares é uma das frentes evangelísticas da nossa igreja. É uma bênção. Você olha os grupos e olha o grupo principal da igreja no WhatsApp e os irmãos têm publicado as fotos dos grupos. E dá uma alegria no coração, porque a igreja está vivendo o evangelho em adoração e aprendizado da palavra durante a semana. Então, quando eu vejo aquelas fotos e vejo bastante crente lá, meu coração enche de alegria. Mas há espaço para o meu coração também por uma determinada tristeza. Porque eu preciso ver naqueles grupos pessoas que não são crentes. E essa é a proposta do grupo familiar. É você convidar os seus vizinhos, o seu amigo de trabalho. Você tem feito isso? Vou repetir, Deus chama para a obra pessoas que estão trabalhando. É para isso que funciona o grupo familiar. Vai ser feito na casa do César, da Silvia. O compromisso deles é convidar os vizinhos da casa deles. E o compromisso de quem vai na casa deles para o grupo familiar é chamar colegas, parentes, os colegas de trabalho, parentes, pessoas do dia a dia. Vamos lá servir a Deus, vamos ouvir uma palavra. Isso é falar, isso é anunciar, isso é abrir as portas para que o evangelho seja anunciado e para que vidas sejam discipuladas para o reino de Deus. E finalmente, irmãos, vejam como que Lucas enfatiza a importância do crescimento ou do desenvolvimento espiritual nessa base da obra missionária. No versículo 22, versículo 2, ele fala que aqueles homens serviam a Deus, jejuando, tá? Daí você vai para o versículo 3. Leiam, por favor, numa só voz. Sem prática espiritual, não há obra missionária. Eu já falei disso muitas vezes. Você pode participar de congressos. Nós temos grandes expoentes na Igreja Presbiteriana do Brasil, Henrique, nesse assunto de missões. Um dos grandes expoentes é o reverendo Ronaldo Lidório. Se tem algum presbiteriano que ainda não ouviu sobre ele, é uma pena. Se alguém aqui não tenha ouvido, acabou de ouvir. Ronaldo Lidório. Você usa a sua internet como eu uso para muitas pesquisas. Então, chegando na sua casa, vai pesquisar quem é o reverendo Ronaldo Lidório. Compra os livros dele e você vai ver o quanto nós falhamos na obra missionária. A propósito, o texto da página principal do boletim é um texto do reverendo Ronaldo Lidório. Chega em casa e leia, e você vai entender uma perspectiva bíblica a respeito da obra missionária. O versículo 2 e versículo 3 nos fala que a obra missionária é sustentada pela vida espiritual. Jejum e oração. Sem isso não há obra missionária. Na verdade, Vânia, sem isso não há relação com Deus, na verdade. Oração é a relação com Deus. Jejum é o fortalecimento da vida espiritual. E eu quero deixar algo bem claro. Nós vamos ter tempo para isso, para aprender mais. Mas aqui já vai uma introdução. Tá? Não tem jejum de coca não, viu? Jejum de Fanta. Estou fazendo jejum de café. Não existe isso. Não existe isso. Então, o jejum bíblico é a abstinência da alimentação
para o propósito de devocional. É o momento que você deixa de comer. E qual a figura disso? Senhor, o alimento é muito importante para a minha vida, mas tem algo que é mais importante. Quando eu me privo da alimentação para uma vida de devocional, eu estou falando, ele é fundamental, eu preciso me alimentar, mas a vida espiritual é mais importante. Jejum é isso. Então, eu estou falando de erros que eu cometi. Na minha adolescência, eu tinha essa busca para ser um homem cheio do Espírito Santo. A busca é muito importante, o problema são os meios. Os meios. E um deles era o jejum. E eu não tenho vergonha de falar. E se vocês rirem também, não tenho nenhum problema com isso. Sabe qual era o meu jejum? O Josse. Meu jejum era da meia-noite às 7 da manhã. É verdade, é verdade, é verdade. Tá? Eu tinha entre 12 e 13 anos. Dormia com a barriga cheia. E daí eu acordava, Senhor, estou entregando o meu jejum. São todos erros que nós cometemos. Eu cansei de ouvir irmã falar, pastor, eu estou de jejum. Falei, que bênção. Nem era para ter me contado. Porque Jesus já fala isso bem claro. Se você entrar em jejum, fica isso entre você e mim. Se você ficar, Josué, enfraquecido, porque fica sem comer um dia para você ver. Fica meio xoxo. Vai lavar o seu rosto, fica bonitão, porque ninguém precisa saber que você está de jejum. Porque naquela época, o Guti, alguns religiosos, entravam em jejum, ficavam com a cara toda moribunda e chegavam na igreja, por irmão perguntar, Tereza, o que aconteceu com você? Daí ela responde, eu estou em jejum, não estou aguentando. Daí Jesus fala, vai lavar o seu rosto, faça a sua maquiagem, fica bonita, porque ninguém precisa saber que você está em jejum. É entre nós isso aqui. Tá? Então, tem que ter algo muito claro. Fique em jejum, mas você tem que estar em devocional, é lendo a Bíblia, é cantando, é em razão, é em uma perspectiva racional clara do que você está fazendo. É isso que fortalece a vida. Qualquer outro fundamento não passa de abstinência. Mas não é jejum. Não é jejum. Nós vamos falar isso em outro momento. Mas o que eu quero falar aqui é que aqueles homens, além de estarem preparados, dispostos, Deus podia chamar qualquer um deles. Chamou Barnabé e Paulo. Mas todos estavam capazes e dispostos. Eles tinham uma vida de devocional. Jejuavam e oravam. Você tem feito isso? Você tem orado? Tem buscado ao Senhor? Falei com os presbíteros hoje. Todo primeiro domingo nós nos reunimos às 8 da manhã em oração. Por isso que eles chegaram um pouco mais tarde agora. Eu vim para cá e eles estavam orando. E nós falamos sobre essa questão hoje de manhã. A oração é uma ferramenta versátil. Né, Vinícius? Você pode estar dirigindo e falando com Deus. Mas você ouve a Deus quando você dirige? Principalmente no trânsito de Bauru? Não dá. A oração devocional é aquela que você para todas as coisas. Você pode estar cozinhando e falando com Deus. Mas as preocupações dos trabalhos domésticos te permitem ouvir a voz do Senhor? Marta e Maria nos dão um exemplo muito clássico sobre essa questão. Maria escolheu o melhor. A oração que revela, a oração que fortalece, a oração que nos aproxima, é aquela que você tira um tempo do seu dia para falar com Deus. Conheci uma irmã. Aqueles que já ficaram em hotel, a maioria já ficou, sabe disso. Tem um cartãozinho que você coloca na porta, que você permite ou não as camareiras organizarem o seu quarto. Essa irmã produziu lá com crochê, um cartãozinho parecido com aquilo. Todo dia depois do almoço ela tinha um tempo com Deus.
todos os dias. Ela pegava aquele cartãozinho, colocava na porta do lado de fora. Não me incomode, estou falando com Deus. Celular desligado, tudo desligado. E é nisso que nós falhamos. Nós temos feito pouco isso, a começar em mim. Justificamos pela correria da vida, é muito agitada, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu estou esquecendo do que é primordial para a minha vida. Tempo com Deus. A Bíblia inteira fala sobre isso, principalmente o maior modelo para nós, o próprio Cristo Jesus. Todos os momentos de devocional, ele se afastava do povo e ia para um canto. Ficava sozinho. E ali ele falava com Deus. Por isso que quando ele orienta os seus seguidores, ele fala, olha, não sejam como os fariseus, que oram bonito, levantam as mãos na praça, querem aparecer, entram no seu quarto e em secreto o teu Deus te verá. É esse momento que você e eu precisamos, e ele é diário, ele é diário. Que entendamos, irmãos, que há uma obra missionária e que essa missão é intransferível e irrevogável. Mas que entendamos também que eu preciso me capacitar, que eu preciso trabalhar no reino e que eu preciso crescer espiritualmente para falar do grande amor de Deus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo relato histórico santo de grandes homens que foram capacitados, chamados por Ti, e estavam preparados para falar do amor de Deus. Dentre eles, o Senhor chamou 2, Paulo e Barnabé, e fizeram a primeira viagem. Vidas alcançadas, salvas pelo Evangelho, pelo poder de Cristo. Isso revela para nós que, como igreja do Senhor, devemos buscar-te cada vez mais. Devemos servir ao Senhor em todo o tempo. Devemos nos capacitar no conhecimento da palavra, leitura da Bíblia, alimentação nas sagradas letras. E devemos ter uma vida de devocional ativa, oração, jejum. Tudo aquilo que nos aproxima de Ti deve ser prioridade nas nossas vidas. É a vida espiritual que determina todas as demais esferas da nossa existência. Então, ó Pai, como igreja do Senhor, como missionários do Senhor, ensina-nos a ter essa prática, para que possamos levar o Teu Evangelho cheios do poder do Espírito Santo, cheios do conhecimento da palavra e cheios da disposição em servir ao Senhor. Nos dê um dia na Tua presença e continue orientando-nos para que em tudo agrademos ao Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém.